Então vamos prosseguir agora com nossa palestra. Hoje sou eu que estarei falando e está intitulada Assertividade ou Agressividade. Dentro desse tema ainda bastante necessário para as nossas reflexões, como espíritos imortais, aprendendo a sair da nossa primaridade ou do nosso primarismo espiritual, indo em rumo a buscas de valores mais superiores, para referências para mundos celestes, desenvolvendo a assertividade do ser. Nós vamos começar as nossas reflexões com o dizer do Evangelho segundo o Espiritismo, começando a refletir que em sua origem o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. É importante começar a refletir nessa reflexão, porque quando chegarmos no final da nossa fala, vamos conseguir entender melhor isso. Porque quando nos propomos a refletir sobre a assertividade e a agressividade obviamente vem do nosso mundo, dos nossos referenciais instintivos, oriundos de experiências anteriores. E a assertividade é oriunda da educação desses instintos dentro do referencial ético agora, o qual nós estamos nos movimentando dentro da evolução e crescimento do espírito. Começando por entender que a modalidade de comportamento, há esses três comportamentos, agressivo, passivo e assertivo, oriundos da literatura inglesa, oriundos da inglesa e americana, a literatura francesa acrescenta o comportamento manipulador. Com isto, nós vamos estar trabalhando com 4 modalidades de comportamento, sendo o comportamento agressivo, o comportamento passivo, o comportamento manipulativo e o comportamento assertivo, para ajudar a nos entender onde nós podemos estar nessa fase da nossa evolução ou neste momento presente da nossa encarnação e onde que nos encontramos e como podemos mudar e melhorar dentro das reflexões apresentadas que nos servem de estímulo para aprofundar a pesquisa dos nossos estudos. Começando pelo comportamento agressivo, a pessoa expressa suas necessidades, preferências, opiniões de forma hostil, exigente, ameaçadora ou punitiva para com o outro. Defende os seus direitos, mas o faz à custa da violação dos direitos do outro. Isso normalmente se apresenta, e quando falamos comportamento agressivo, é importante compreender que existem gradações variadas, infinitos, tanto quanto existem espíritos estagiando nessa referência evolutiva. Então, uns mais agressivos, outros menos, outros médios, dependendo do que nós conquistamos até aqui. Então, nós vamos entendendo que como seres imortais que nós somos, percebendo essa nossa forma de nos comunicar, que ela não condiz com nossa meta essencial, que é a harmonização do ser, ou em síntese, que é o amor. Porque essas atitudes nossas, temporariamente transitando, retratam a falta do amor em nós. Defende os seus direitos, é outro ponto crucial no comportamento agressivo. Quando estamos nos momentos agressivos, ou nas experiências agressivas, ou nas fases agressivas, nós normalmente somos movidos bastante amigo do egoísmo, e com isso somos cheios de direitos. Enquanto o ser vai evoluindo, vai percebendo que tem menos direitos e mais deveres. Por si só, já é resultante da flexibilização interior. Isso se demonstra direto por o verbal, comentários hostis e humilhantes, nas relações mais próximas, normalmente, insultos, ameaças, sarcasmo, comentários malediciosos. Indireto, que é o não verbal, gestos hostis, depreciativos, violência, expressões faciais. Que nós sabemos que tem a comunicação verbal e a não verbal, e a agressividade ela é manifestada e expressada pelas duas formas de comunicação. E temos o comportamento passivo. A pessoa falha na expressão de suas necessidades ou preferências, emoções e opiniões. Se ela é a primeira a violar seus próprios direitos, acaba por dar ao outro a permissão de também fazê-lo.
Nós vamos entendendo, quando aprofundamos o estudo do comportamento passivo, ele também tem a ver novamente com a agressividade íntima que trazemos, porém a manifestação diferenciada. O agressivo, ou eu posso ser aquele que exterioriza a agressividade na minha forma de falar, ou eu sou agressivo passivo, que estou quietinho, parado, sentado, que me olha e acho que sou um anjo, mas por dentro sou um caldeirão fervente, né? Então tem essas diferenças de dinâmicas interiores. Agora lembramos, quando nós não nos expressamos ou temos essa dificuldade, nós é que não estamos em falta com a nossa autovalorização, com contato conosco mesmo, de perceber essas dificuldades e transcendê-las. Perceber nossas dificuldades é fator natural do nosso processo evolutivo. Estagnar nelas é uma escolha que o espírito se permite, sempre temporariamente, mas todos nós, no momento presente, podemos modificar, gerar uma qualidade de vida psicológica e emocional diferenciada. Exemplos: fazer coisas que não lhe interessam só porque isso lhe foi solicitado. Aqui é importante observar, quando nós refletimos sobre essas questões, não observar dentro de uma referência egoística, porque novamente, se sou egoísta, eu mesmo não quero fazer o que não quero, vamos supor assim, estou na rebeldia, mas sim dentro de um olhar da dinâmica do self, do Deus em nós. Então fazer coisas que não interessam só porque lhe foi solicitado. Quando necessário, saberia me colocar dentro da linha do equilíbrio, mas não estou mais dentro das referências de agradar a tudo e a todos só para dizer sim com medo de ser não aceito, né? Vai mudando essas referências interiores, lembrando da diferença entre direito e deveres. Não pedir um favor que é legítimo e do qual se necessita. Então, se eu tenho um comportamento passivo, normalmente sou uma pessoa bastante medrosa, bastante insegura e também bastante orgulhosa, né? Porque nós vamos estudando por trás dos medos da insegurança, sempre existe muito orgulho que nos faz congelar neste quadro íntimo, nesse desconforto. Então, às vezes, necessitamos de auxílio, mas devido ao orgulho que está por trás dos medos e tudo mais, nós não vamos em auxílio ou pedir auxílio que necessitamos, porque estamos convivendo uns com os outros e necessitados de auxílio mútuo às vezes, né? Não manifestar desacordo perante algo que não se concorda. Então, estou num grupo ou numa empresa, num trabalho, eu não concordo com um certo setting, mas eu não falo quando é hora devida, não é quando eu quero, quando é hora devida, por medo, por receio, mas por trás eu fico falando que só, ou por dentro eu fico me desestruturando com os pensamentos desestruturados, desequilibrados que acalentam. Então, o convite da vida é que nós aprendemos a nos colocar, nos posicionar equilibradamente dentro das situações onde nós nos encontramos. Muitas vezes é calar, outras vezes é aprender a falar, expressar dentro de uma forma de equilíbrio, que faz parte dessa conquista interior do desenvolvimento das nossas emoções. E o comportamento manipulativo? Muito ainda presente na atualidade, tanto agressivo, o passivo e o manipulativo. Consiste em colocar as outras pessoas a nosso serviço e dos nossos interesses sem que se apercebam, usando e abusando delas como se fossem marionetes, usando expressões mistas em que há contradições no conteúdo ou entre o conteúdo e o comportamento não verbal. Isto, quanto mais nos vamos despertando, nos vamos percebendo no jogo das palavras de pessoas manipulativas. Dentro do mesmo contexto, o conteúdo que estão apresentando tem discrepâncias. A pessoa não percebe. Novamente, a instância consciente e inconsciente. Então, conscientemente, a pessoa às vezes pensa que está passando a mensagem assertiva, mas não é, manipulativo, oriundo dos registros inconscientes, principalmente se formos espíritos muito manipuladores e já na nossa anterioridade trazemos essas referências. A proposta é nos libertar destes padrões eventuais que somos portadores, porque fala da corrupção espiritual. Todo espírito que vai se aproximando cada vez mais do eu sagrado, do eu profundo, vai percebendo que essas referências estão em discordância com as leis divinas, em discordância com a lei da fraternidade, em discordância com a honestidade consciencial geradora de paz.
Exemplos, então a pessoa também com comportamento manipulativo usa a sedução para manipular os outros. Muito comum isso. Usamos o charme. Se temos uma lábia, falamos que só. Ou, por exemplo, vamos trazer exemplos como isso apresenta. Simpático demais. É muito doce, né? É muito açúcar. O Livro dos Espíritos nos ensina: tudo que é demais retrata desequilíbrio. Não vamos comprar por isso não, porque nós estamos pegando gato por lebre, como diz o outro, né? Então nós vamos aprendendo por nós. Ou a necessidade de lisonja demais. Não está vindo de um lugar de equilíbrio. Está vindo de outra referência. O sarcasmo e o comportamento queixoso. Normalmente são exemplos que estão se destacando o comportamento manipulativo. E agora o comportamento assertivo, que todos nós estamos buscando desenvolver, como espíritos imortais que somos, nos tornando cada vez mais conscientes das nossas faculdades superiores, latentes em nós, aguardando o nosso desenvolvimento. Neste comportamento assertivo, a pessoa expressa suas necessidades, experiências, opiniões de forma direta, sem que ao fazê-lo sinta ansiedade indevida ou excessiva e sem ser hostil para com o outro. É aquele que defende seus direitos a nível do self sem ofender os outros. Então nós vamos aprendendo, quando falamos falar direto, aqui é importante refletir. Às vezes nós viemos de referências de complexo de inferioridade, de passividade, como vimos anterior, e quando ouvimos essas referências nós pensamos, então agora posso falar mesmo, aprender a ser direto. E sem a educação emocional pode sair de forma agressiva ainda. Não é isso. Quando falamos aquele que defende seus direitos a nível do self, do espírito, do ser imortal, então nós vamos trabalhando a modificação interior para trabalhar a questão que o que sai da minha boca é oriundo do meu coração, que é o campo emocional, esteja condizente com as referenciais ou os valores superiores da vida. Tudo isso nós vamos angariando no desenvolvimento da assertividade. É fundamental entender, no estágio evolutivo que todos nós estamos, ninguém é 100% assertivo com todas as pessoas, em todas as situações. Nenhum de nós. A assertividade é algo que nós estamos ainda desenvolvendo. Ora, vamos percebendo que em certas situações já conseguimos nos expressar, nos posicionar melhor. Outras, lá vem a criança interior se manifestando de novo, cheia de medo, de insegurança, ou ao aspecto agressivo, como vimos anteriormente, se manifestando como referências naturais deste processo de conhecimento e desenvolvimento e autossuperação. O importante é entendermos as diferentes referências internas e termos autonomia na hora, no momento que emerge, e sempre focados na nossa meta superior, que certamente é desenvolver a assertividade, não mais a agressividade. Quando emerge, aprendemos a lidar através da autorresponsabilização, assumindo a autonomia, se necessário, me reportar ao outro se eu me equivoquei, mas acima de tudo me reportar também a mim e me conceder uma nova oportunidade para fazer diferente do que é anterior, porque é através dos exercícios diários que nós vamos nos possibilitando angariar referências e comportamentos diferenciados. O que se ganha sendo assertivo? Podemos nos perguntar então, quais são os ganhos a nível do espírito? A assertividade é uma escolha, é fundamental entender isso. Aprender, querer, desejar, nos exercitar a sermos assertivos é uma escolha íntima de cada um de nós. Escolha nos remete à questão do livre-arbítrio. Eu sou um ser livre e único para escolher o que melhor me convém a nível do meu desenvolvimento espiritual através das eras. Mas aqui agora estou tendo a oportunidade, nós encarnados, de me exercitar nessa escolha assertiva. E é uma escolha, quer dizer, de me escolher, escolhendo valores condizentes com o que é verdade, com o Deus em nós, ou com o eu superior, ou com os valores superiores da vida. Outro ganho sendo assertivo: os comportamentos não assertivos a curto prazo podem ter algumas decorrências positivas, mas a longo prazo nunca. Porque às vezes logra-se ou podem parecer que trazem vantagens.
Às vezes, se for uma pessoa agressiva em casa, se pegarmos um pai e uma mãe, ela não vai ter benefícios temporários pela imposição, mas está errado. Ou um chefe muito bosse também vai ter temporariamente, só que essa postura não condiz com o que é divino, com o que é ético, com o que é correto, razão pela qual mais cedo ou mais tarde eu terei que refazer estes meus movimentos. Então, a longo prazo, dentro de um olhar de espírito imortal, não vai trazer vantagens para nós. É sempre vantajoso desenvolver a assertividade. Os comportamentos assertivos são totalmente vantajosos. Por que são vantajosos? Porque na medida que nós nos elegermos a treinar como espíritos que somos, nós vamos angariando maior flexibilização, maior equilíbrio mental e emocional, desenvolvendo os recursos da alma, as potências divinas, através destes exercícios diários, independente como a outra pessoa se comporta conosco. Mas o foco em nós e nesse empenho dos exercícios das escolhas assertivas. Assertividade e relacionamentos interpessoais. Pense antes de falar e agir. Se fôssemos agora refletir para nós, eu já tenho o hábito de pensar antes de falar e de agir? Na minha atualidade, eu já me exercitei assim? Já tenho esse hábito? Se eu não tenho, posso começar. Por quê? Porque muitas vezes, quando estamos no comando da agressividade, da passividade, nós podemos estar falando dentro de referenciais que vêm do nosso emocional inconscientemente. Agora, quando paramos para pensar antes de falar, antes de externalizar, eu posso perceber este quadro e me escolher, me posicionar para não externalizá-lo, modificando interiormente a realidade. Para isso, procure controlar as suas emoções e impulsos a fim de evitar um comportamento agressivo perante uma crítica ou situação menos agradável. Use razão para se autocontrolar. Então, nós vamos estar exercitando o desenvolvimento da razão sobre as nossas emoções e não permitir que as emoções se sobrepõem à nossa razão. Isso vai adiantar bastante no nosso processo da busca do equilíbrio que todos nós estamos nos ensaiando, nos treinando nas nossas relações no dia a dia. Um outro aspecto também para desenvolvimento da assertividade nos relacionamentos interpessoais: fale de forma aberta, direta e honesta. Não tenha receio de dizer o que pensa, sente e quer. Apenas tenha atenção à forma como o faz, através das palavras e da linguagem corporal. Ao mesmo tempo, dê espaço para que as outras pessoas se manifestem de igual forma. A pessoa assertiva afirma-se e permite que os outros se afirmem. Como sou eu dentro deste item? Refletindo para angariar recursos interiores. Consigo já me lembrar dessa comunicação de como eu falo diretamente, abertamente, honestamente? Está vindo de referências agressivas ou assertivas? E mesmo que me encontre em uma e em outra, em que gradação? E que busco? Já tenho estipulado a meta para mim? O como faz fala do nosso desenvolvimento emocional. E para desenvolver-nos emocionalmente, é necessário primeiro nos autodescobrirmos e nos percebermos como nós estamos amigo das nossas emoções. Se não temos consciência, se estamos bloqueados, esses meios vão sair na hora da nossa fala. Esclareça as situações duvidosas, na hora que tem dúvidas, né? Tenha o cuidado de esclarecer situações onde ficaram dúvidas, para evitar mal-entendidos ou inimizades. Não finja que entendeu só para não parecer fraco. Um segundo esclarecimento pode fazer poupar tempo, recursos e muitas chatices. Se somos muito inseguros, vamos ficar calados e o quadro pode se deteriorar e ampliar.
o exercício da assertividade, dentro da linha da centralidade, vai fazer com que nós vamos pedir esclarecimentos e esclarecer situações e com isso vamos economizar tempo que muitas vezes depois necessita de brigas ou desentendimentos ou conflitos emergentes dessa falta de clareza que não foi efetuada na fase inicial. Admita os seus erros. Eu já sou capaz de admitir os meus erros nas relações pessoais. Me é fácil de fazer isto, me é difícil, eu já faço, eu não faço, onde estou? Seja capaz de reconhecer que errou e até de pedir desculpa. Ninguém é perfeito. Ser desonesto é fingir que nada aconteceu e que as outras pessoas não notaram nada. A gente faz de conta, vive no mundo da mentira, portanto de conflitos que nos fazem muito mal e nos deixam muito inseguros. Com a atitude certa, até nos momentos de crise, pode manter e aumentar a sua credibilidade, a sua assertividade, mesmo em dificuldade, se trazemos o foco para nós. Com honestidade, nos autossustentando, nós nos sentimos mais fortes, que é ao contrário quando eu não quero admitir isso, pela dificuldade do orgulho de eu me perceber limitada dentro desses recursos íntimos e acho que não devo demonstrar a minha fraqueza, que para orgulho parece fraqueza, mas dentro de um olhar amoroso é fortaleza reconhecer a fraqueza e aí eu consigo me posicionar melhor. Esteja aberto ao compromisso e à negociação. A pessoa assertiva não deseja ser a única a tirar partido de uma dada situação. Por isso mesmo, está aberta ao diálogo e ao consenso para que todas as partes envolvidas se beneficiem. Se vamos desenvolvendo a assertividade, que é decorrente do desenvolvimento emocional, onde nós vamos libertando-nos dos controles da imposição, nós vamos conseguir nos expor mais em vez de impor. Nós vamos conseguir dialogar mais em vez de exigir nas nossas relações. E com isso, todos os envolvidos saem ganhando. Faça e receba críticas de forma positiva e construtiva. Nós poderíamos nos perguntar, já consigo, nos meus lares, no meu ambiente de trabalho, na minha vida de relação, fazer críticas de forma positiva e construtiva? Entender crítica como feedback. É necessário pais darem feedback para os filhos, para quem está num setor de gerência, que tem que gerenciar outras criaturas, também é necessário isso, muito comum. É essencial aceitar que as outras pessoas pensam de forma diferente de nós e sermos capazes de manter a calma. Isso só acontece quando nós vamos trazendo foco para nós, dentro desse autodesenvolvimento interior, entendendo que cada criatura é um espírito, um ser único, criado por Deus, de forma única no seu modo de pensar, sentir e agir. Uma vez que percebemos isso a nível do nosso campo mental e emocional, nós conseguimos nos bancar interiormente e nos interagir com o outro dentro do referencial de equilíbrio. A partir daí, será mais fácil fazer uma crítica construtiva e responder a críticas negativas de forma positiva. Eu já consigo responder de forma positiva a críticas negativas? Perguntamos-nos, porque tudo está falando do nosso desenvolvimento espiritual. Eu já consigo dar feedback negativo quando necessário às pessoas sobre a minha governança, seja nos trabalhos, em casa, como nos encontramos? Diga não com tato, para não ferir suscetibilidades nem sentir culpa. Por que isso? Porque se nós viemos lá do início da referência da agressividade, se não tivermos consciência disso, nós vamos estar expressando o nosso não de uma forma egóica e pode estar chocando os outros, ferindo os outros. Mas se temos essa percepção maior, já vai ocorrer diferente. Nem sentir culpa. Por que não sentir culpa quando falamos o não? Quando falamos o conscientemente, entendendo que estamos na linha da assertividade, correspondente com a linha do equilíbrio, então não vamos sentir culpa quando necessário. Normalmente nós sentimos culpa porque trazemos um complexo de inferioridade muito grande,
não desenvolvido na linha de ser imortal que somos, do nosso valor que temos todos nós, e achamos que temos que estar agradando a tudo e a todos. E com isso, quando não falamos sim, e nos sentimos culpados, é necessário nos resgatarmos disso, né? Evite dizer sim quando gostaria de dizer não, só para agradar às outras pessoas ou para manter um clima de paz. Dessa forma, evita um conflito externo, mas acaba por criar um interno. E isso não é bom para si nem para as pessoas que o rodeiam. Respeite-se para ser respeitado. Então essas formas de autoanulação não nos ajudam, mas a vida convida todos nós a sermos participativas no meio onde estamos dentro de referenciais de equilíbrio. Aprender a começar a usar a primeira pessoa. Dizer eu significa que você assume a responsabilidade pelos seus pensamentos, sentimentos e ações e que não culpa os outros. É extremamente positivo isso. Eu me sinto assim. Poderemos dizer um exemplo. Em vez de dizer você me irrita, que o referencial está fora no outro, quando eu aprendo a falar de mim, eu estaria dizendo eu me sinto irritado em relação ao seu comportamento, mas eu tenho ownership da minha experiência, das minhas emoções, da minha referência interior. E isso sempre vai nos trazer bastante autonomia, força interior, segurança. Respeitar os outros. Desenvolver a apreciação, crítica construtiva e pedido de mudança. Lembra, todos nós seremos colocados em diferentes funções através do processo evolutivo. E todos necessitaremos um dia estar na função de pai ou mãe, ou de quem está guiando outras consciências. Os outros têm opiniões e sentimentos diferentes dos nossos. Entender isto a nível mental, mas acima de tudo a nível emocional. Isso vai trazer tranquilidade interior. Desenvolver a forma assertiva na comunicação, não mais agressiva. Estou ouvindo o que você está dizendo, um exemplo. Porém, observo que sua tarefa não foi concluída. Seria possível concluir até às 9 horas? Uma mãe falando para um filho, por exemplo. Tempo específico, então dando limites ali e ao mesmo tempo um pedido de mudança para melhor dentro do que necessita ser feito. Desenvolver a flexibilidade, estar flexível para a mudança. Aceite feedback e manifeste intenção de mudança. Fundamental. Quando nos desarmamos, nós nos abrimos para o recebimento de feedbacks. Você fala, mas não faz. Alguém pode dizer. Então a pessoa pode responder, por exemplo, obrigada, vou refletir e me esforçar mais. Então estou trazendo a responsabilidade para mim, responsabilidade que é a autonomia de mudança, e estou aprendendo com o feedback que me chega. Comportamento assertivo, autoafirmação, capacidade de defender direitos legítimos, a nível do ser essencial, não da nossa parte do eu inferior. Capacidade de expressar opiniões pessoais, a nível do self, não do ego. Comecemos a nos exercitar no dia a dia. Se percebemos que estamos sempre tímidos e calados, nós já sabemos que é bastante orgulho e medos que estão por trás disso, necessários de serem superados por nós mesmos. Capacidade de fazer e recusar pedidos, a nível do self. Então não é o que eu quero a nível do ego, mas o que eu quero a nível do espírito imortal, conquistando os valores superiores da vida. Nós colocamos bem claro o self, para não deixar dúvidas que nós estaríamos desenvolvendo a rebeldia em nós. E expressar sentimentos positivos, capacidade de fazer e receber elogios, a nível do self. Às vezes no movimento espírita se ouve muito, não pode elogiar, porque cuidado, né? Vai inflar o ego, né? Mas nós não meditamos muito para denegrir o outro. Temos que entender o livro dos Espíritos, que não é o elogiar que é um problema. O livro dos Espíritos nos ensina, é o caminho do meio. Tudo que é o excesso é que faz mal. Então, desenvolver a afabilidade, os recursos emocionais interiores, claro que nós vamos com equilíbrio fazer referências positivas quando alguém está se desenvolvendo, quando é necessário.
capacidade de expressar afeições positivas. Não estamos falando da pusilanimidade ou dos equívocos emocionais, mas sim das referências superiores. Capacidade de iniciar e manter conversas a nível do self. Nós não estamos falando da criança interior que não consegue parar de falar, mas sim de iniciar e manter conversas a nível da referência superior do espírito imortal. Expressar sentimentos negativos. Exemplo, expressar sentimentos legítimos a nível do self de novo. Porque às vezes nós temos as emoções negativas, mas eu não falo quando eu quero, mas sim quando eu devo, quando é hora. Eu já tenho este equilíbrio, esse discernimento interior. E para concluir, entender que a assertividade não garante a não ocorrência de conflitos. É fundamental entender isso, não é porque nós vamos nos tornando mais assertivos que não vai mais ter conflitos. Essa é infantilidade. Os conflitos fazem parte por causa das diferenças que existem. Um desacordo comunicado de forma assertiva por ambas as partes leva a um provável reconhecimento dessa discordância e uma tentativa de chegar a um acordo ou a uma decisão de manter suas posições respeitando a do outro. Quando existe a conversa assertiva, pode-se chegar sempre a uma solução, por maiores que sejam as dificuldades. E lembrando, nós somos responsáveis pelos nossos comportamentos. Se o outro se comportar de forma não assertiva, podemos escolher ser assertivos. Que possamos refletir sobre isso, que o desenvolvimento da assertividade corresponde com o desenvolvimento da educação dos pensamentos e sentimentos e atitudes cada vez mais condizentes com tudo que é bom, com tudo que é belo, com tudo que é justo, com tudo que é ético, pois corresponde com as referências da verdade que todos nós estamos em busca, gerando mais tranquilidade, paz e harmonia para as nossas consciências, hoje e também no devenir. Muita paz a todos.